Olá pessoal, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um episódio do podcast Conversa Informal sobre Espiritualidade, com a participação de Gabriel Macedo. E vamos para a mensagem do dia. A nossa passagem pela Terra não será livre de sofrimento, mas precisamos usá-lo com aprendizado para trazer a luz à nossa alma. Mariana Moreno. Bom, vocês têm acostumado aqui com os podcasts com um tema central e hoje nós vamos fazer de maneira diferente. Nós juntamos algumas principais perguntas que pode ser de interesse comum no canal e nós vamos ler e eu vou responder a esses questionamentos. Questionamentos esses que nós tiramos de outros vídeos, tanto de vídeos das reflexões, como também dos outros podcasts. Algumas perguntas nós não vamos ler o nome da pessoa que mandou por ser situações mais delicadas. Então a gente às vezes, como o podcast tem tido grandes visualizações, a gente não vai expor aqui o nome da pessoa para proteger, mas a gente vai trazer o assunto só para a gente contextualizar mesmo e trazer a resposta para vocês. Tá joia? E também já deixar aqui aberto. Nós vamos sempre separar alguns podcasts para responder as perguntas. Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre essas perguntas que nós vamos responder hoje e as demais reflexões, pode deixar aí que a gente está selecionando, tá bom? Gabriel vai começar a ler a primeira pergunta para nós começarmos a nossa conversa da noite. Minha mãe desencarnou em 23 de 4 de 2021. Deixou 5 filhos. Eu sou a única mulher. E os outros filhos homens são os mais velhos. Desde criança foram indiferentes comigo. Para eu morar na casa dos meus pais, eu tinha que dividir com eles o aluguel da casa. Hoje todos eles estão bem de vida e cada um tem uma religião. Não consigo entender o desprezo deles por mim. Sou espírita e vejo e entendo que família seria para sermos unidos e nos perdoar, e isso não aconteceu. Poderia me dar uma luz para esse entendimento? Então, eu acho que o ponto central aí dessa questão dela ficou mais baseado no perdão. Acho que o que é mais que angustia ela é o perdão dos irmãos. E quando a gente inicia no movimento espírita, a gente tende a ter essa mudança. É uma situação bem delicada por envolver questões familiares, que eu acho que é o que pega muito todos nós. Todos nós já tivemos ou teremos problemas em famílias. Mas eu acho que acho não, eu tenho certeza que a evolução ela é individual. Mesmo que às vezes a gente tenha amigos ou o parceiro amoroso, né, namorada, namorado, nos ajude na caminhada evolutiva, a nossa caminhada é individual. Então, no seu caso aí, você como espírita pode fazer a sua parte e deve fazer a sua parte porque você já compreende, né, sobre o perdão, sobre o amor ao próximo. Então, ou seja, a sua tentativa você fez. Mas se os seus irmãos, como você disse, não está nessa vibração, nessa sintonia de compreender, de perdoar e de unir a família, eles também têm o livre-arbítrio deles de ter essa escolha. Eu sei que é doloroso, é uma questão angustiosa quando a gente quer envolver, quando a gente quer unir a família. E aí, no seu caso, seria realmente orar por eles, vibrar por eles, né, da melhor maneira possível, ou seja, fazer a sua parte. Se estiver te angustiando muito nesse ponto, eu acho que buscar um atendimento, uma terapia, para que você elabore essa sua dor, essa sua angústia, e para que esses pensamentos não contaminem também a sua evolução, que às vezes as questões da família vai arrastando durante a nossa vida e pode trazer outros problemas, pode trazer aí angústias que a gente poderia estar simplesmente se livrando. Né? Então, às vezes a gente vai lá pedir perdão para a pessoa, a gente está com o coração aberto, a gente quer uma reaproximação, mas a pessoa realmente não está disposta. Aí a gente tem que compreender e aceitar o tempo de cada indivíduo.
né? É uma questão muito delicada, como eu disse, mas eu espero que tenha ficado compreensível aí a dúvida da nossa irmã. Bom, vamos então para a próxima pergunta. E quanto a famílias muito pequenas e todos se dão muito bem, não teriam provas entre eles? Nós vamos gravar um podcast depois explicando um pouco da diferença de provas e expiações, né? Mas só para responder a dúvida dela aí, na verdade, quando a família não tem muitos problemas, não é prova. A família não tem uma expiação, né? Não tem ali inimigos do passado. Pode ser uma reencarnação de espíritos afins que vieram para progredir no mesmo propósito. Então não é que não vai ter briga, porque é quase impossível uma família não ter alguma discussão. Então as provas são geralmente esses problemas que nós temos durante o viver, sabe? Aquelas brigas que a gente tem entre irmãos, que a gente não deixa de amar o irmão, mas a gente briga ali, faz alguma coisa, ou a mãe chama atenção, no dia a gente fica com raiva da mãe, no outro dia já tá tudo bem, porque são espíritos que muito se amam. Quando há uma expiação mais pesada na família, aí pode ser que aconteça os espíritos que têm problemas no passado, e aí fica aqueles espíritos que sempre brigam, aquela coisa bem pesada mesmo na família. Então, pelo que ela tá falando ali, a família dela, seria a família dela, no caso, não teria esses problemas. Então não é que eles não têm provas, não tem expiação, porque há provas vocês vão ter, só que vocês vão passar juntos. Suponhamos que um de vocês passe por uma enfermidade, fica internado no hospital. Se for uma família muito unida, todo mundo vai se unir, cada dia um vai ficar no hospital, óbvio, depois da pandemia, que agora não tá podendo. Aí é aquela família unida, que quando se reúne para almoçar, cada um leva um prato, todo mundo brinca, todo mundo se descontrai, mas tem os problemas, tem as provas do dia a dia. Mas não deixa que esses problemas, que essas provas, fazem parte do cotidiano ou façam ele se odiar, entende? Então, assim, é só para ela entender um pouco a diferença da prova e da expiação. Eu vou explicar esse outro podcast porque é um tema muito profundo. Se vocês estiverem muito curiosos aí, dá uma pesquisada na internet, mas só para a gente entender mais ou menos. Só para complementar a questão do podcast, eu acho que é um podcast muito válido, porque a provas e expiações é um termo muito comum, muito Sim, e as conhecido no pessoas meio confundem. espírita, e as pessoas confundem muito, né? Sem dúvida. A próxima pergunta, vou resumir um pouquinho, como ficaria mãe e filho desencarnado no parto? Quando desencarnam juntos, né? Isso, quando os dois desencarnam juntos. Então, aí a gente tem que entender o seguinte: os espíritos, quando eles vão reencarnar, eles sofrem um processo de diminuição do perispírito. Quem já leu lá a Reencarnação do Segismundo, do André Luiz, vai entender esse processo, que o espírito passa por um processo de alguns dias, e ele vai ficando pequenininho, pequenininho, do tamanho do óvulo lá, e ele entra. Então aí ele começa a se formar. Então aquele espírito que desencarna ali, ele vai ter um perispírito em forma de bebê. Se ele não for um espírito muito evoluído, ele vai continuar naquela condição perispiritual de bebê no plano espiritual, até que ele possa fazer uma indução mental e voltar à forma anterior ao perispírito dele. Isso pode demorar um tempo, um processo. Então vale Mas seria o mesmo tempo que uma criança demora para uma para criança ter. crescer aqui na Terra ou não? Não seria o mesmo tempo. Seria assim, vamos supor que o bebê está ali na formação. Então esses espíritos socorrem esse bebê, levam para uma colônia espiritual especializada, ele deve ficar lá algumas semanas. Claro que a gente como espírita entende que nada é por acaso. Se ele desencarnou ali é por algum processo ou de reajuste ou de expiação, aí ele é levado para lá e lá começa uma preparação para que o perispírito dele volte à forma anterior. Lembrando que o perispírito é plástico, é um corpo semimaterial e ele é igual à última encarnação, mas ele não é eterno à última encarnação, né? Nós não podemos confundir. O espírito, sim, é eterno, a gente nunca morre, mas o perispírito ele é plástico. Quando eu digo que é plástico, não é que é um material plástico, tá, gente? É porque ele é através da nossa indução.
Se for um espírito evoluído, que ele veio naquela encarnação ali só para ter essa expiação, digamos assim, aí já é uma expiação, ele vai voltar rapidamente, porque ele já tem uma consciência mais amplificada. Se for um espírito mediano, pode ser que ele fique ali numa condição de semanas ou meses, até que ele possa se preparar para sair dessa forma de bebê. E a mãe vai ser designada a colônia ou a região espiritual que ela tem mais afinidade. Logo após esse preparo, esse acolhimento, pode ser que eles se reencontrem sim. E pode ser que essa mãe seja levada junto com ele para essa colônia, porque já tem uma ligação ali mãe e filho dessa atual encarnação que os dois morreram, e pode ter de outras vidas, que ninguém é filho de ninguém por acaso também. Então assim, naquele momento, para a mãe também não ficar desesperada, para o espírito, ela já está passando ali por um desencarne, por um parto que não aconteceu, né? Aí ela é levada lá para o plano espiritual e ela é retirada, né, do hospital, levada ao plano espiritual e pode se aproximar ficar próxima a esse bebê ali, aí até saber o que aconteceu. Então seria mais ou menos isso, entendeu? E aí tem alguns pesquisadores atuais, né, na espiritualidade, no espiritismo e tal, que tem falado que quando uma mãe desencarna grávida, no caso dela ali, foi dar à luz e desencarnou, pode ser que ela chegue com o perispírito grávido no plano espiritual, né? E aí como que isso funcionaria? São cirurgias espirituais que acontecem ali, essa irmã entende que já desencarnou, eles fazem uma cirurgia, como se fosse aqui na Terra mesmo, porque é um corpo semimaterial, muito parecido ali com o corpo material, principalmente nas colônias mais próximas da Terra. Ficou Só para a gente compreensível? estender um pouquinho o tema para ficar bem explicado, tem outras situações diversas também. Talvez nem sempre a mãe pode ter um resgate, Sim. ou ela pode não ir diretamente pro plano espiritual. Vamos supor, talvez ela não vá para uma colônia, talvez ela tenha algum resgate ainda para acontecer ali durante o desencarne, talvez ela não vá Sim, direto sim, junto com sim, o espírito, né? sim. Aí o bebê é socorrido imediatamente, entendeu? Ele é porque é meio que ele ainda não tem alguma prova que ele não calculou bem nessa encarnação, tem de outras, entendeu? Aí o bebê ele já muito provavelmente já estava sabendo que iria desencarnar, então a equipe vai socorrer. Agora essa mãe já teve as escolhas dela durante a vida, entendeu? Isso acontece também com espíritos de criança, tá? Não que a criança não possa ser um espírito mau do passado, pode, mas nessa atual encarnação, às vezes ela desencarnando com 5 anos por uma expiação do passado, os espíritos vão lá, socorre, explica para ela e tudo mais, né? Entendi. Entendeu? A próxima pergunta é: se eu faço prece para uma pessoa que desencarnou e essa pessoa já reencarnou, ela continua recebendo a prece? Sim, muito interessante essa pergunta. Vou indicar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, a prece e a transmissão de pensamento, é um capítulo muito interessante de se ler. E assim, aonde quer que esse espírito esteja, ele vai receber a sua prece. Seja em regiões inferiores do plano espiritual, seja em regiões superiores, ou seja encarnado. E aí de que forma? A gente sabe que a prece ela tem endereço certo. Então aonde essa pessoa estiver, ela vai receber. Se essa pessoa, por exemplo, seu pai desencarnou há tantos anos e aí reencarnou, você continua fazendo prece para ele, ele pode receber na nova forma física. Ele pode sentir um bem-estar, um ânimo para continuar, aqueles pensamentos positivos que às vezes nos invadem. Pode ser tanto espíritos desencarnados que torcem para a nossa evolução, que enviam essas preces, como irmãos nossos que estão encarnados, que às vezes estão lá orando pelo nosso outro eu do passado e que chegam até nós através de vibrações positivas, daquela sensação gostosa que a gente tem em alguns momentos do dia, quando a gente está passando por uma prova muito dura, por algum momento de doença, que a gente sente um bem-estar. Então essas preces não se perdem no espaço, não precisa de ter medo.
Ah, mas o meu tio, o meu avô desencarnou há 30 anos, será que ele já não reencarnou? Vou parar de fazer prece para ele. Se você tiver com vontade de fazer, faça. Não tem problema nenhum. Se ele tiver encarnado, se ele tiver em colônias superiores, ele vai receber tranquilamente. Não tenha medo. E acho que a gente também olha muito essa questão com olhar físico. Aham. Porque se a gente olhar pelo lado espírita, pelo lado espiritual, melhor dizendo, quando a gente pensa numa pessoa, a gente Uhum. sintonia na Sim. energia daquela pessoa. Então não é como se, tipo assim, estou mentalizando a imagem daquela pessoa e se ela não estiver mais naquela imagem ali, não vai ter conexão. Assim como a gente sintoniza uma pessoa, a gente está sintonizando com a energia dela. Então acho que essa prece ela chega onde essa pessoa estiver. Sim, e essa questão que você trouxe pode até não nem ser prece. Existem muitos casos, eu já li aqui nos comentários no canal, já li em outros canais de espiritualidade, as pessoas comentando quando vai falar sobre a prece, sobre os pensamentos, que às vezes aquele seu amigo que você não vê há anos, ou que está em outra cidade ou em outro estado, e você começa a lembrar da pessoa, de repente ou a pessoa te mandou uma mensagem, ou te manda um e-mail, ou você encontra com ela na rua e você fala, poxa, fulano, eu pensei em você ontem, nossa, me deu uma saudade de quando a gente estava junto aqui e tal. Por quê? Você acaba sintonizando ali com a pessoa e a pessoa às vezes lembra de você e aí te manda uma mensagem. Hoje está mais fácil, né, nos aplicativos de mensagem. Mas assim, de alguma maneira a pessoa aparece, você leva um susto, você fala assim, poxa, estava pensando no fulano, ou você ora para a pessoa também. Pode acontecer isso mesmo, que é sintonia, né? A próxima pergunta, a seguidora, ela perguntou o seguinte. Ela fala do marido dela, que morreu há 7 meses, e ele não acreditava em vida após a morte. Ele desencarnou, acho que ele ainda não sabe que desencarnou, e ela não sabe como orar para pessoas desencarnadas. Ela pede a quem entende para que ore por ele, para ele evoluir. Tá. Não, ela não, ela, na verdade aí, não é que ela não sabe que ele não sabe que desencarnou, né? Ela acha que ele não sabe que desencarnou por ele não acreditar na reencarnação e na desencarnação, né? Seria isso. Então, em primeiro lugar, existe no plano espiritual organizações muito mais evoluídas, muito mais compreensíveis que os nossos médicos terrenos. E eles têm todo o carinho, todo o amor para receber esses espíritos, porque no plano espiritual não tem distinção. Se você é espírita, se você é da Umbanda, do Candomblé, da igreja evangélica, da igreja católica, budista, não existe isso. Eles vão receber com o mesmo carinho, o mesmo respeito. Para os que não acreditam no plano espiritual, realmente pode ser um choque para a hora que eles chegam lá e dão de cara com o plano espiritual. Então, muitos deles, no momento do desencarne, igual foi o caso, né, do marido dela, acho que ele desencarnou dormindo. Isso foi de fato. Exato. Eles podem, os espíritos ali, eles podem dar um tranquilizante para que ele durma um período de tempo, ou algumas semanas, ou um mês, até que ele saia um pouco do período de angústia e ele vai acordar no plano espiritual um pouco menos atordoado. E aí a espiritualidade, se for o caso, pode levar ele numa reunião mediúnica para que ele tenha ou a incorporação ali, que um médium explique para ele que ele já não mais está encarnado, mas que ele está sendo bem acolhido. Ele pode explicar ali para ele, ou os espíritos fazem isso no plano espiritual. Vai depender da evolução. Mas os espíritos têm uma preparação ali, os espíritos médicos, enfermeiros, eles têm uma preparação, uma organização para isso. Tem um caso parecido no livro Entre a Terra e o Céu, se eu não me engano, do André Luiz, que ela não acreditava, ela não é que não acreditava, ela quase não acreditava em nada, e aí eles deixam ela dormindo, se eu não me engano, ela vai operar e morre na cirurgia, anestesiada, e aí ela fica um período no plano espiritual dormindo, uma semana ou 2 semanas, eu não vou me recordar agora do capítulo do livro, e aí ela desperta meio sem entender onde estava, e os espíritos não falam para ela na hora. Eles vão deixando ela primeiro se acalmar, se estabilizar com as vibrações do plano espiritual, mas ela percebe que tem algo diferente. Ela tá mais leve, não tá sentindo dor nenhuma, enfim. E aí ela
depois eles contam para ela. E aí pode ser por vários fatores. E aí ela fala também da prece, né? Prece por desencarnado. Só para finalizar com indicação também, no livro Nosso Lar, tanto na radionovela, também fala sobre quando o André Luiz ele vai e começa a trabalhar no hospital, tem uma área específica para essas pessoas que não acreditavam em vida após a morte, né? Elas ficam um período ali dormindo até acontecer esse choque para eles acordarem. Sim, sim. São espíritos mais voltados ao materialismo, né? Que só acreditavam na matéria, no terra a terra. E aí eles ficam ali porque a espiritualidade respeita, na verdade, esse tempo do espírito, né? Eles não vão ferir a consciência, eles não vão falar assim, olha, você tem que aceitar isso aqui goela abaixo, né? Com perdão da palavra. Eles vão com muito carinho, com muito tato. Então, assim, a irmã pode ficar despreocupada que a espiritualidade vai fazer da melhor maneira possível por ele aquilo que estiver dentro da possibilidade, para ele também. Aí vamos falar a questão da prece, né? Primeiro que a prece, nós espíritas entendemos que a prece deve ser feita com fé, com amor, com boa vontade. Isso aí já vai chegar. Um simples Senhor, abençoa o meu ente querido que está no plano espiritual, falar o nome dele, já vai chegar uma vibração positiva. Só que às vezes, na correria do dia a dia, a gente pode ter dificuldades para concentrar e não conseguir fazer nem essa prece. Então, para quem perdeu um ente querido recentemente e esteja com dificuldades, uma mentalização que eu ensino para quem me pede é você fazer tipo uma meditação mesmo. Coloque uma música que você goste, pode ser uma música instrumental ou alguma música com sons da natureza, como essa que nós estamos ouvindo, e vocês entrem para um local mais tranquilo, um quarto ou uma sala, e imagine-se você. Pode imaginar assim, como se fosse uma meditação. Vocês num campo bonito, florido, ou numa cachoeira, ou de frente para a praia. O local que vocês mais se afinizam e que às vezes a pessoa que partiu se afiniza. E você imagine a pessoa ali sentada na sua frente, como se ela estivesse ali, sorrindo, tranquila, suave. E se imagine abraçando, se imagine orando junto com ela. Essa mentalização ajuda muito a você se concentrar. Então você vai imaginando ali o que você queria ter falado para ela e não falou. Imagina olhando nos olhos da pessoa. Se você falou pouco, eu te amo, queria ter falado mais, fala nesse momento, abrace, deseje que ela fique bem. Se for, por exemplo, um ente querido igual esse que ela falou, não acreditava em nada, você pode falar, olha, você continua vivo, confia em Deus, naquele momento ali vai surgir intuições para que você possa falar. E você pode fazer isso uma vez por semana, né? Para quem está muito angustiado, pode fazer até 2 vezes por semana essa mentalização, essa vibração positiva para o ente querido ali ou para um amigo, né? Enfim, para a pessoa que você quiser ajudar no momento. Vamos ler mais uma pergunta? Quando o filho nasce com alguma deficiência, significa que ambos, pai e mãe, têm alguma influência na condição atual do filho? Se possível, eu poderia fazer um podcast sobre. Realmente essa pergunta dela aí daria um podcast, né? Porque a gente entraria em vários temas aqui. Mas assim, só para responder mais por alto assim, mais uma vez, vou ter que repetir aqui, a gente entende como espíritas que nada é por acaso. Os filhos que nos chegam ao coração, independente da forma que eles vêm, né, algum aprendizado eles vão nos trazer e também nós vamos ensinar algo a eles. Então, quando a mãe e o pai recebem um filho com algum tipo de deficiência, essa deficiência, mesmo que hoje em dia tenha mais recursos, pode trazer algumas dificuldades no seio familiar, alguma readaptação na casa, por exemplo, se for alguma deficiência de locomoção, ou se for, às vezes, a criança, né, vai precisar de aparelhos. Então, os pais vão ter que se readequar e aprender a conviver com uma criança com essa deficiência. Muitas das vezes os pais vão ter que fazer terapia para aprender a lidar com essa situação, se autoconhecer, vão ter que buscar ajuda. Tem pais, eu já
tive contato de pais que têm filhos deficientes, que eles se debruçam sobre a deficiência do filho, então estudam, conhecem a fundo a deficiência, ganham muito conhecimento e às vezes sabem muito sobre a deficiência e ajudam outros pais. Então é como se fosse assim, um aprendizado constante, né? Tem hoje em dia pais que às vezes angustiado com a deficiência de algum filho, eles desenvolvem uma tecnologia para ajudar esse filho e acaba ajudando centenas de outros filhos com a mesma deficiência, né? Então assim, a gente entende que não é por acaso, quando o pai e a mãe pegam essa oportunidade e a utilizam da melhor maneira possível, é um grande aprendizado. E não significa que eles estão pagando algo do passado. Às vezes é um aprendizado, às vezes eles, no plano espiritual, tiveram a boa vontade de ajudar esse espírito que precisava de resgatar ou de aprender algo, porque nem toda deficiência é resgate, às vezes também o espírito escolhe como aprendizado, como ajudar a evolução da humanidade. Então, esses pais pegam no plano espiritual e acolhem esse espírito. E vem na encarnação um filho com algum tipo de deficiência, não importa qual seja, ele traz aprendizado, ou seja, a gente muda a forma como a gente vê o mundo, né? Então, por exemplo, quando se tem um filho com uma deficiência visual, por exemplo, tem que se adequar um pouco à casa, a família às vezes aprende muito sobre essa deficiência, deficiência auditiva, se adequa também a outras, e a família aprende junto. Então, assim, pode ser por amor, por uma adoção, pode ser que os pais pediram para aprender sobre essa deficiência, sobre como conviver, pode ser em missão também, né, como alguns pais que vão ajudar, como eu disse, a evoluir, a criar algum projeto sobre essa deficiência que vai ajudar outras pessoas. E mesmo que você que esteja ouvindo isso, que seja pai ou mãe de algum deficiente, que não faça isso, eu não fiz nada grandioso, você já tem uma missão individual muito grande, que é ajudar um espírito também em evolução, que naquele momento está numa condição que às vezes depende totalmente do seu apoio, como uma criança que nasce com uma paralisia cerebral, que tem que ser alimentado, que tem que dar banho, que tem que estar constantemente com uma ajuda ali, ou da mãe ou do pai. Então isso ali é um aprendizado para você sim, muito grande, e é uma missão individual muito grande, né? Então, acho que está mais ou menos respondido. Quer acrescentar alguma coisa? Não, ficou bem explicado. Uhum. Vamos para mais uma pergunta. Gostaria que falasse sobre os animais, como ficam depois de desencarnados. Se podem voltar para a mesma família e se irão evoluir até chegarem e se tornarem humanos. São tantas dúvidas, é muito difícil encontrar um livro que fale sobre os animais. Bom, eu já vou indicar aqui o Livro dos Espíritos, da pergunta 592 em diante. Você já vai começar a ver ali algumas perguntas sobre os animais. E tem ali diversas respostas que vai ser bem interessante. É muito grande o capítulo, tá, pessoal? Não dá pra gente ler todas aqui. Mas é bem interessante o estudo. Depois vocês pesquisem. Vai até mais ou menos a... Deixa eu só confirmar aqui, mais de 610, eu acho que isso, 610, até 610 fala bastante dos animais, tá? O livro eu vou deixar como indicação, um livro que eu gosto muito, Chico Xavier, O Amigo dos Animais, que é do Carlos Bacelli, e ele fala das experiências com Chico e os animais, e aí conta vários casos de reencarnação dos animais na família, e é bem interessante esse livro, eu acho que é de um conhecimento bacana. Então você pode ler também aí Chico Xavier, o Amigo dos Animais, pelo médium Carlos Antônio Bacelli. A gente pode deixar aí na descrição também para vocês, depois se quiserem comprar e pesquisar sobre o livro. Tá? Então os animais a gente sabe que no livro dos Espíritos falam que eles não ficam muito tempo no plano espiritual, né? Podem ficar, a encarnação pode ser rápida. Hoje a gente entende que o contato que os animais têm com o ser humano, principalmente os mais domesticados, né? Hoje em dia a gente sabe que há um número grande de cães e gatos sendo adotados por, por
famílias e o número cresceu muito, né? Principalmente aí nas últimas décadas da, da adoção dos animais, graças a Deus, né? As pessoas têm tido mais consciência de adotar os animais, de criar bem, né? Mesmo os que não conseguem um lar fixo, às vezes conseguem um lar temporário, as pessoas deixam, então isso é muito interessante. Então esse contato com o humano acabou proporcionando talvez um tempo um pouquinho maior para esses animais no plano espiritual, porque a espiritualidade, vendo a possibilidade da família ali de cuidar bem daquele animal, pode ser que ele retorne com uma reencarnação. A gente tem vários casos disso, do Chico falando que o gatinho voltou, reencarnou, de outros médios falando. Então pode ser que eles fiquem um tempo ali esperando e volte. E nós temos relato também dos animais no plano espiritual. O próprio livro nosso lá, o André Luiz vai falar, e outros livros mediúnicos, Memórias de um Suicida, se eu não me engano, eles falam desses animais que talvez tenham, talvez não, né? A gente sabe que tem uma participação ali nos trabalhos espirituais, ajudam esses espíritos, assim como os animais que estão aqui encarnados nos ajudam, doando amor, doando carinho, fazendo a gente ser útil, com uma adoção, com carinho que a gente faz, que também é aprendizado para todos nós. Então, assim, as informações que a gente tem no Livro dos Espíritos é que a reencarnação deles ocorre de forma rápida. Mas depois a gente tem um relato aí desses médiuns confiáveis, como Chico Xavier, que fala que sim, eles ficam um tempo no plano espiritual, bem menor, obviamente, do que o ser humano, que já tem uma consciência, né, mais evoluída, mas eles ficam ali. Mas sim, respondendo a sua pergunta, podem ser que voltem na mesma família para aprendizado, eles estão em constante aprendizado, então às vezes a pessoa perde um gatinho ali e daí alguns meses aparece um na porta ou alguém leva para você, para adoção, e a pessoa fala, poxa, mas ele tem o mesmo comportamento daquele gato, ou tem o mesmo comportamento daquele cachorro. Então pode ser, não é impossível nessas questões ocorrerem, não. E enfim, acho que a gente terminou, né? Por Por hoje. hoje é isso. Eu agradeço a quem chegou até aqui, o carinho de vocês, a paciência. Nos perdoe aí se ficou algo incompreendido, mas aí vocês podem continuar deixando as dúvidas. Quem chegou até aqui, curta, compartilha. Muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo podcast. Até a próxima, pessoal. Graças a Deus.